beleza? Começa agora mais um episódio, o segundo episódio, né, na verdade, do podcast Operação Marketing, feito especialmente para vocês aí de casa, beleza? Hoje a gente tem... Primeiro eu quero começar a agradecer, né, o pessoal que assistiu o primeiro episódio que nós fizemos, foi um sucesso. E hoje nós estamos com o segundo episódio, nós temos também uma convidada muito especial, que vem trazer alguns conhecimentos para vocês, alguns conhecimentos muito legais. E o episódio de hoje ele vai tratar de liderança, vai tratar de gestão, vai tratar de otimização de processos, muito bom para o pessoal de casa que quer aprender um pouco mais. E nós vamos começar, eu vou começar, na verdade, né, pedindo para o pessoal de casa seguir o nosso canal, aí nós vamos colocar ele aqui na descrição do vídeo, e vamos pedir também para vocês seguir a gente lá no Instagram, Operação Marketing, beleza? E para começar, eu vou fazer a apresentação aqui da nossa convidada mega especial hoje, né? Estamos aqui com ela, Natane Moreira Hatz, correto? Eu vou apresentar o currículo dela aqui, muito bom. Mãe, esposa, engenheira civil com 9 anos de experiência na área, pós-graduada em planejamento e gerenciamento de obras, é CEO da Dorata Engenharia e lidera projetos de consultoria civil e ambiental, tem experiência de 5 anos atuando como diretora executiva da Hatz Atacadistas. Quero, né, lhe dar as boas-vindas de vir aqui, de receber você, né, de ter assim, uma honra de receber você aqui com a gente, para compartilhar com a gente a sua experiência, o seu aprendizado, o seu conhecimento, né, nessa estrada que você está. Eu que agradeço pelo convite de, né, poder somar, contribuir de alguma forma e tá assim, sempre é uma constância, a gente sempre está aprendendo, né? E dividir o conhecimento, ele nos faz crescer mais. Né? Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para o pessoal de casa, né? Se apresentar falando quem é a Natane Moreira Hatz, o que você faz durante, assim, no seu cotidiano hoje, né? De onde você veio, para que o pessoal possa conhecer um pouquinho mais você. Minha história, né? Então, há 5 anos eu estou na Hatz Atacadista, né? Já venho de algumas experiências de gestão, né? Já fui coordenadora de núcleo, já tenho meu próprio negócio, que é a Dorata Engenharia, né? Lidava diretamente com o público ali técnico, então a comunicação, a forma de liderar era mais leve, era mais tranquila, porque gerir, né, ser um gestor é muito mais fácil do que ser um líder. Então, assim, a experiência que eu tive nessas gestões foram mais tranquila. Na Hatz Atacadista, nós temos um público diferente. Já é voltado para todos os níveis, tanto administrativo quanto nível superior. Nós temos uma hierarquia dentro da empresa e liderar essas pessoas é uma tarefa não tão fácil, mas desafiadora, né? Já estamos há 5 anos, óbvio que hoje já é bem mais leve, né? E assim, otimizar processos, ter rotinas administrativa, facilita bastante a nossa liderança hoje dentro da empresa, né? Faço parte diretamente sou diretora executiva, faço parte diretamente ali ligada nos projetos, análise de crescimento, projeções de crescimento, lidando também diretamente com as pessoas, engajando elas dentro desse projeto. É uma parte do que faço hoje. Uma boa parte do seu dia, né? E Natane, você falou que gerir é diferente de liderar. Em que posicionamento você está falando assim? Em que percepção? Bruno, é o seguinte, gerir é o quê? É acompanhar processos. Você tem um parâmetro, você sabe o que você quer, você sabe os números que você quer chegar, o seu objetivo, e você vai fazer com que os seus colaboradores, a sua equipe, cheguem naquele resultado, né? Mas assim, liderar, qual é a diferença? Liderança, ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão estratégica, ele não está ali só executando, ele consegue ver além, ele consegue motivar as pessoas para que elas vejam nele um exemplo a ser seguido.
Elas trabalham motivadas, elas trabalham com entusiasmo, né? A motivação é externa, o entusiasmo ele é interno, de dentro para fora. Mas você vê uma equipe totalmente diferente. Não é trabalhando de uma forma isolada. Não, eu chego na empresa hoje, eu vou cumprir o meu gabarito, o que eu tenho para fazer. Você vai conseguir chegar no número que você quer, você vai ter o resultado, mas é diferente. Uma equipe motivada, né, é totalmente diferente. Liderar é você entender que você está trabalhando além de números, além de lucratividade, com pessoas, né? E lidar com pessoas hoje é trabalhar com o emocional delas. É você estudar toda e qualquer que faz parte da sua equipe e saber que você vai usar uma estratégia, outro você vai usar outra estratégia. É algo bem personalizado para que você consiga, por mais tempo, engajar essas pessoas no seu projeto. Não ter uma rotatividade grande, né? Ter pessoas muito mais envolvidas e elas tomam para si que aquele projeto não é seu, é delas também, elas fazem parte disso. É o que a gente chama de vestir a camisa, no caso da empresa. Eles vestem mesmo a camisa, eles estão ali, né, abraçam a causa, eles estão juntos, né? Existe essa diferença muito grande. Eu até falo que o gestor sozinho, ele, pouco tempo ele vai deixar de existir. Ou ele vai se unir a um líder e vai somar, agregar essas duas, porque hoje, com a tecnologia, nós já temos muitas ferramentas, que gerem. Né? Hoje nós temos um sistema que nós utilizamos na Rádio Atacadista, que é o Intor. Você consegue parametrizar, a pessoa não foge daquilo ali, porque ela nem tem permissão para fazer além do que ela pode fazer, né? E ele tem que seguir o roteiro, ele não consegue fugir dali. Ou seja, isso seria o papel de um gestor, né? Fazer com que siga o processo, né? Que não fuja dali, daquele processo. E o líder não, o líder ele envolve os humanos, né? Ele está ali com um olhar direcionado, impulsionando, motivando, fazendo com que chegue de uma forma muito mais leve, que se torne um ambiente muito mais agradável e você consiga, da mesma forma, atingir os seus objetivos. Entendi. Mas, no caso, você não acha que seria uma harmonia, né? No caso do gestor com o líder? Sim. Um soma com o outro. O líder, como eu te falei, se você tem um sistema que faz o papel do gestor, você precisa de um líder. Se você unir o líder com o gestor e ter um sistema que te ajuda a ir além, é o cenário perfeito, né? O líder sozinho fica um pouco vago, né? O gestor sozinho, ele, por pouco, um futuro muito próximo, ele vai deixar de existir, né? Então, assim, hoje é o quê? É você unir o conhecimento, né? Unificar isso de gestor que você tem e agregar a um bom líder, a uma pessoa a ser seguida, uma pessoa que é inspiração diariamente para a equipe dele. Entendi. Por exemplo, a pessoa, o gestor, ele tem um dashboard, né? Digamos assim, onde ele tem um acompanhamento de produção dele, do que está vendendo, do que não está vendendo. Mas quando se trata de lidar com as pessoas, né, digamos assim, aí que entra o papel do líder. O gestor, ele não tem tanta habilidade na liderança, né? Quando passa para essa outra parte de motivar, né? Porque, como eu te falo, há um tempo atrás, o gestor estava ali para quê? Para acompanhar, para fazer acontecer. Se eu tenho uma equipe de X, eu vou dividir essas tarefas, vai ser de tal forma, vou fazer um planejamento, né? Hoje nós temos ferramentas que já faz essa programação. Né? Ele já diz, olha, você que é do setor tal, você tem essas permissões, né? Tá tudo aqui dentro parametrizado, você não consegue fugir dali, a sua meta é essa. Então, assim, já fica tudo muito desenhado sistematicamente dentro de um sistema, que seria o papel de um gestor, né? Por que o gestor hoje ele tem que agregar o papel do líder? Para fazer com que essa equipe ela trabalhe de forma diferenciada, né? Que tem um diferencial no agregar mais valor, motivar mais as pessoas, porque a parte humana ela ainda existe e é prioridade, né? Senão a gente transformaria tudo em robôs ali e ia fazer o mesmo serviço, né? Hoje já está muito avançado, né? Nós não temos mais. Antigamente eu tinha uma equipe de 4 pessoas para fazer cobrança.
Hoje eu tenho um chatbot ali que manda mensagem, dispara para todos os meus clientes, faz contato. Eu faturo uma nota, eu não preciso de um funcionário para mandar mais, o próprio sistema já faz isso, né? Então, assim, é uma forma de... O XML ele já recebe, ele já dá entrada no sistema dele, por aqui. Então, assim, o gestor ele vai deixando de existir ele sozinho, né? E a gente vai começando a ter que ter uma visão estratégica, uma visão diferenciada. Para quê? Para ter pessoas com mais informação, ter pessoas com visão a longo prazo, não a curto prazo. Porque o gestor ele vê mais o agora. Opa, eu cumpri a meta de hoje, eu cumpri a meta da semana, eu cumpri a meta quinzenal, é decênio, eu estou acompanhando de perto para fazer isso acontecer. O líder, ele tem uma visão totalmente estratégica, ele faz a curto prazo, ele faz a longo prazo, ele tem uma projeção daqui 4, 5 anos, o que ele quer, ele já tem isso muito desenhado. Então não é só pensar no agora, é uma visão realmente estratégica, de números, analisar os dados, passado, presente, futuro, opa, como que eu vou lidar com tudo isso? O que é que eu preciso mudar? Eu preciso mudar pessoas? Eu preciso qualificar elas? Como é que eu vou fazer tudo isso? Então, é ter uma visão diferenciada para os colaboradores, para a empresa, diante de números, de análise. Então, o gestor ele fica mais robotizado, né? Entendi. É mais ou menos isso. E, Natane, eu vou abrir um parênteses aqui só para verificar o que você acha. Porque hoje a gente já tem, que nem você falou, nós temos aplicativos, nós temos sistemas que fazem muitos trabalhos que você colocaria um colaborador para fazer anteriormente, né? Que nem você fala, emitir uma nota fiscal, né? Hoje já tem sistema que faz isso. Um clique, você fatura uma carga. Então, assim, você acha que é mais viável hoje, né, no mundo, nessa evolução que a gente tem do mundo hoje, a pessoa também aprender a respeito de relacionamento com pessoas? Você acha que isso é mais importante do que aprender outras técnicas? Ou como é que você vê assim, essa divisão? Então, como é que eu posso dizer? Lidar com pessoas é uma peça-chave. Ela é fundamental, né? E assim, lidar com todas as pessoas. Porque nós que viemos de um conhecimento técnico, né, principalmente o pessoal de exatas, no caso da minha formação, que é engenharia civil, a gente é muito técnico. Então a gente vai muito nos números. Essa parte maleável de lidar com pessoas que às vezes não têm conhecimento técnico, que é o quê? É desenhar mesmo. Né? Aprender a lidar com pessoas é você chegar para elas e você escrever como se fosse para uma criança de 8 anos, para você desenhar. É extremamente importante ter os processos. Fica mais fácil você lidar com as pessoas quando você tem processos. Tá? Porque a pessoa não foge muito dali. O operacional não vai fugir muito dali. E assim, não adianta todo conhecimento se você não conseguir transmitir ele. Então assim, lidar com pessoas hoje, eu posso dizer que assim, é uma das coisas de extrema necessidade. Se você não tem uma boa comunicação, se você não consegue lidar com todas as pessoas, se você não consegue fazer a leitura para saber o nível que você tem que falar com ela, se for preciso desenhar, para você trazer aquela pessoa para o projeto, você vai ser um fracasso em um líder. Você não consegue sozinho. Hoje nós precisamos de pessoas. Né? Você tem sonhos, você precisa de pessoas para concretizar. Se você não fazer com que essas pessoas acreditam que elas estão sendo extremamente importantes na posição que elas estão, ela não vai conseguir realizar o teu sonho. Você não vai envolver ela nisso. Então, você precisa envolver, você precisa ter esse posicionamento, né, de transparência, de clareza, de confiança das pessoas, para você fazer com que elas envolvam dentro do seu projeto. Então, respondendo a pergunta de uma forma direta, é uma peça fundamental saber comunicar com as pessoas. E todas. Começando da portaria até o seu gerente, até o comercial, todas, externa, interna, dentro da empresa, é extremamente importante. Ainda uso ela assim aqui na agência, né, de vez em quando, que a comunicação ela é fundamental, né? Aí os meninos da equipe falavam assim, é fundamental no sentido de que a gente precisa dessa comunicação, né? Mas eu falava também, mas fundamental porque a gente deveria aprender a se comunicar no ensino fundamental, entendeu? O pessoal peca muito assim, que não tem essa habilidade de se comunicar, de perguntar, de falar, né? Saber o que a pessoa está sentindo, observar e tal.
O pessoal fala muito. Uma diferença. E assim, quando você acompanha, por exemplo, você tem um colaborador que ele é excelente. Ele tem uma produtividade muito grande, você está acompanhando, você está de perto ali analisando. Se um mês, por acaso, aconteceu qualquer coisa pessoal, você viu, opa, esse aqui não é o... Você já vai entender que aconteceu algo diferente. Mas isso é visão de um líder que está acompanhando os colaboradores, que está fazendo o papel dele de líder. O gestor, ele só vai chegar, ei, se vira, eu quero resultado. Entendeu? É tipo assim, se vira, não interessa o que está acontecendo, eu quero o resultado. Então a liderança hoje, ela tem um olhar mais humanizado, né? Ela procura entender, ela buscar. É óbvio que a gente trabalha dentro de projeções que não tem margem para erros, mas o líder está ali. O colaborador é da minha responsabilidade, se ele não faz, eu tenho que ir lá fazer. Eu tenho que garantir aquele resultado. Mas eu não vou fazer uma demissão injusta ali, né? Ter um prejuízo de um colaborador, que eu já tive uma contratação, vou ter um custo em demissão e tudo mais. Todo aquele processo burocrático é chato. Às vezes é só um problema pessoal que uma fase difícil chama, né? Direciona ao RH, psicólogo e tudo mais, e retoma aquele profissional para você. Né? E é uma forma dele se sentir também assim, muito valorizado. Ele volta com outro olhar. Né? A maioria é tipo... É uma rotatividade, não deu, não entregou, vai. E assim, a Nathani desde sempre foi assim. No início também eu era mais gestora do que líder, né? Hoje eu já tenho esse olhar mais diferenciado. Mas assim, eu queria saber do resultado. Né? Os meus projetos tinham que estar dentro dos cronogramas certinho, cada etapa deveria ser cumprida. Então, assim, é muito de uma forma de você entender, fazer essa visão do mercado, ver a necessidade com o avanço da tecnologia, de acesso à informação. Hoje tem pessoas que aproveitam isso para elas, ou outras, elas vão robotizando. Elas vão virando assim como se, não, cheguei aqui, o que é para fazer é isso, então... O líder, ele chama essas pessoas, ele agrega, ele, né, faz com que ela realmente se sinta importante e útil dentro ali. E ela vai incentivar outras pessoas também a ser maiores, a ser melhores, a crescer. Não só como profissional, mas como pessoa, que isso faz toda a diferença hoje no profissional. Eu já ouvi uma frase que diz assim, o bom líder, ele só é bom por conta da equipe, né? A equipe que faz um bom líder, no caso. É a equipe, sobre, não sou eu, né? Somos nós. Quando acontece um erro, nós erramos. Mas quando é algo que, uma meta, um cumprimento, algo que saiu ali fantástico, nós conseguimos, é diferente. Chegar para você e falar assim, você errou, né? Você não fez. O impacto, na verdade, para quem recebe é muito diferente. Então, assim, para uma pessoa que não tem um emocional ali equilibrado, você chegar para ele, pronto, morreu. Pode demitir que ele não vai conseguir mais reerguer ali dentro, naquele espaço. Isso faz uma diferença mesmo, observando por essa percepção de líder, né? Então, assim, o líder hoje, ele é fundamental dentro de uma empresa. Né? O gestor, como eu te falei, é bom que agregue, sim, claro, vai dar, né, um valor agregado, a equipe vai crescer muito mais, vão ter resultados melhores, mas uma empresa sem um líder, ela é sem sentido, ela não tem princípios, ela perde a identidade dela, não tem, sem processos, então, nossa, né, fica totalmente assim, é complicado. Então, realmente... Um dos assuntos, você até tocou no assunto, mas um dos assuntos que nós vamos tratar também é a respeito de otimização, né? A gente falou de liderança. Como é que a empresa identifica que ela precisa otimizar os processos dela dentro da empresa? Olha, hoje nós trabalhamos da seguinte forma, escolhemos um sistema que nos ajuda, que não dê números, e dali a gente consegue ter uma visão mais ampla. Esse processo está lento, eu estou acompanhando, eu estou vendo. Feedbacks de cliente, de colaboradores, ouvir as pessoas, isso faz todo um sentido. Tipo, tinha cliente que chegava e falava assim, não, mas meu produto está demorando, ainda vai separar. Nós somos distribuidor, nós não somos loja. Então, o distribuidor, ele não tem ali a caixa aqui na prateleira para o cliente chegar a ver, o funcionário vai lá e pega e já entrega. Então, assim, o nosso foco hoje é vender para empresas. Né? Nós vendemos diretamente para a empresa, para elas revenderem, nós não atendemos consumidor final. Então esse processo acaba sendo um pouco mais lento, porque o depósito é muito grande, o nosso estoque é grande, então chegou alguém para retirar, nossa, que demora. Como é que eu vou otimizar esse processo? Como é que eu posso fazer? Ouve um cliente, ouve outro, estuda estrategicamente como melhorar aquilo. Quando
você está ligado nos seus processos, que você tem ele todo montado, e você vê que um está tendo um erro ali, fica mais fácil para você corrigir. Né? Mas para isso você tem todo um processo dentro da empresa. O funcionário que chega hoje, que é contratado, ele entra, ele conhece a empresa, ele entende os princípios da empresa, a identidade, né, tudo direitinho, como que nós trabalhamos. Aí depois ele vai aprender das rotinas do sistema, das permissões que ele tem, o que ele pode, o que ele não pode. Entendeu? Então assim, fica muito mais fácil para quem gere as informações analisar e ver onde que nós estamos com déficit hoje. Vai ter vários, mas o que é prioridade? Né? Quais são os pontos já? O que eu preciso melhorar com urgência? O que está me dando prejuízo? O que está causando uma insatisfação? Hoje o nosso carro-chefe é o cliente. A nossa prioridade é o cliente. O cliente ele está sempre certo e todo o feedback dele é extremamente importante para nós. Por quê? Porque é ele que faz o nosso negócio girar. Né? Se não for o cliente, eu sempre falo para os colaboradores, se não for o nosso cliente. O cliente reclamou disso. Vamos recorrer, vamos corrigir para isso não acontecer novamente, ou pelo menos minimizar isso. Tá? Então, assim, otimização, agilidade. Antigamente nós usávamos um outro sistema que eu tinha muita dificuldade de ver números. Né? Hoje nós já trabalhamos com um que me dá relatórios diariamente de tudo. Né? Qual foi em tempo real. Até hoje eu faturei X, eu tenho X para receber, projeção dos próximos meses, daqui a um ano, longo prazo, tudo mais. Então fica muito mais fácil para quê? Para eu ter uma visão estratégica, para eu mudar algo, para eu redirecionar, para eu melhorar. Qual é a minha prioridade hoje? Não, é esse setor aqui, isso aqui está causando um probleminha aqui, que está gerando outro transtorno. Então é muito de você conseguir ter uma visão ampla do seu negócio, verificar quais são os pontos que está tendo um gargalozinho ali e otimizar. Tá? Agilidade. Praticidade, porque tempo é dinheiro. Então, tem que girar rápido, tem que ser prático. Não dá para pensar, a gente pensa em melhorar, em melhorias sobre isso. Muito, muito bom. Tem uma pergunta que surgiu aqui para mim, que ela alinha, na verdade, as duas coisas, né? A liderança, o gestor, que nem você falou, e a otimização de processos. Você acha que qual o momento certo de fazer a implantação de uma otimização, assim? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa acabou de contratar um colaborador recente, chegou na empresa, entendeu? Tipo assim, existe um momento certo, existe uma forma certa de fazer a implementação? Você fala sobre a contratação daquele colaborador? Não, existe da otimização do processo que o colaborador faz. Por exemplo, aí a gente vai ter percepções diferentes, né? Por exemplo, você tem um colaborador que é antigo, ele já faz o processo que ele já está acostumado a fazer, ele já tem uma forma de fazer, entendeu? Qual é o melhor momento, a forma de fazer com que ele faça aquela otimização daquele processo, entendeu? Porque hoje acontece muito dos colaboradores, principalmente os que são mais antigos, fazer o processo da mesma forma de anterior. Adotar um pouco, né? Ele vai acontecer isso com ele. A maioria são tudo dentro de sistema, para nós é mais fácil. Para vocês é mais fácil. Por quê? Porque eu vou treinar ele nas novas funções, nas novas rotinas que ele vai utilizar e automaticamente eu vou bloquear as rotinas que ele tinha acesso. Então ele é obrigado a seguir o processo. Ele não consegue fugir dali. Né? Então assim, fica mais fácil quando você dá limitações para ele dentro de um processo. Quando se tem um processo montado, ele não consegue fugir dali. Por quê? Porque ele vai ter que seguir. Tipo, eu tenho uma rotina que eu consigo faturar um carregamento. O carregamento é uma carga montada para várias cidades, carregou, montou, tem um peso, tem a cubagem dos produtos, tudo certinho. Ele tem que seguir o processo, ele não vai conseguir burlar o sistema para fazer de uma outra forma. Entendeu? Então, assim, para nós, nesse sentido, é mais tranquilo. Agora, quando exigem 100% do comportamento humano, da mudança humana, aí você tem que fazer todo um trabalho diferenciado. Às vezes você nem consegue reciclar o funcionário, porque tem uns que relutam mesmo. Então, assim, você tem que ter essa análise para entender, para fazer uma análise do perfil daquele colaborador, para saber se ele é uma pessoa que está apto a mudanças, que ele vai aceitar de uma forma legal, ou se ele vai relutar e vai atrapalhar, vai resmungar, vai questionar, vai atrapalhar os colegas, os outros colaboradores. Então, você tem que estudar o impacto que aquilo vai causar. Dependendo da situação, é muito mais viável você fazer a demissão, contratar um novo colaborador para já treinar ele no processo correto. Então, é muito personalizado.
A gente tem vários colaboradores e cada um tem uma personalidade diferente, uma perspectiva diferente. Um é mais resistente, o outro é mais tranquilo, é mais maleável. Eu gosto muito de deixar claro a visão, o propósito daquilo. Porque quando você visualiza, fica muito mais fácil para você aceitar. Quando você não visualiza, a pessoa, o gestor, é assim, 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 porque só faz. Né? Sem ele saber o que... O líder, ele chega, ele te mostra o projeto, né? Ele te apresenta, nós vamos fazer uma mudança para melhorar isso, para melhorar aquilo. Com essa mudança nós vamos ter uma otimização de tempo, vamos ter um resultado melhor, você vai ter mais tempo para descansar, você não vai precisar fazer mais hora extra, você vai ter mais tempo com a sua família. É porque isso é importante para você, não para mim. Quando você entende que o processo vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua qualidade, né, dentro do trabalho, você não reluta muito. Né? Você tem uma facilidade para entender e se adaptar às mudanças. Agora, quando o gestor chega e fala, você só vai mudar, mas por que eu vou mudar? Eu fiz a minha vida toda desse jeito. Né? Então, assim, é bem diferente. Você não está vendo, você não sabe o propósito, você não sabe por que você tem que fazer aquilo diferente. Então, aí que entra a liderança. Você mostra, né? Você tem um projeto, você tem uma estratégia, você tem uma meta, você tem um objetivo, né? E você compartilha isso com o colaborador, transmite a confiança, né, que ele tem em você para dizer, opa, ele tá certo, é isso mesmo. Então, fica mais maleável. Mas isso é um estudo muito individualizado para cada pessoa. Nem todos reagem da mesma forma. Essa Você tem algum procedimento, algum processo, tipo assim, de escolha de colaborador? Por exemplo, você já tem uma cabeça de líder, né? Como você acabou de falar. Então, bem provável que você vai ter uma percepção diferente na hora de fazer uma contratação do que um gestor. O gestor ele vai saber, não, por exemplo, quanto que você vende, dá conta de vender, etc, entendeu? Tipo assim, tem uma forma diferente, o líder, na hora de também contratar as pessoas? Sim, o líder, ele faz o seguinte, né? Ele passa para o RH, é lógico que juntamente com o RH ele faz essa contratação, mas você descreve o perfil de alguém, né, que você precisa para aquela função. Né? Eu preciso de alguém que seja maleável, eu preciso de alguém que seja mais agressivo, vai depender da função que essa pessoa vai, né, se encaixar ali dentro. Cobrança, eu não posso pegar uma pessoa tão doce para colocar na cobrança e falar assim, ô, fulano, você tem um título vencido. Então, assim, isso muito é a personalidade da pessoa com a função que ela vai ocupar. Pode ser o melhor funcionário do mundo, pode ser a pessoa mais treinada, né, mais eficiente, mais qualificada. Se você colocar ela no lugar errado, ela não vai produzir nada. Vai te dar prejuízo, pelo contrário. Então, assim, você vai passar as características que você precisa da pessoa, vai passar isso para o RH, ela vai fazer um processo seletivo, já tem expertise, já conversa, já diáloga ali, e no final vai juntar essas duas pessoas, o RH com o líder ali de imediato, que vai posicionar aquela pessoa e vai chegar à conclusão de alguém. É 100%? Não, lógico que a gente tem uma margem, mas minimiza muito dos erros. Né? Prejuízo, porque quando você faz uma contratação errada, é prejuízo. Você vai ter custo e tudo mais, aquela pessoa não vai ficar. É tempo que você vai perder treinando e tudo mais. Então, assim, quanto mais assertiva for, melhor. Então, quando você já sabe do processo, você já sabe o que aquela função exige de posicionamento, você já é mais estratégico, você vai buscar uma pessoa que se encaixa dentro daquilo ali. Né? No início, quando você não tem essa visão, que você é gestor, você pega uma pessoa, joga ela lá. Ou não deu conta não, vou te jogar para outro lugar para você dar conta. Então fica fazendo essa movimentação, né? Perde mais tempo. Então essa visão estratégica de líder otimiza tempo, né? Agiliza e a lucratividade aumenta. Que no final é o que importa, né? Que uma das coisas que importa bastante. Que importa bastante, tem um peso muito grande. Muito, muito importante essa visão de líder também que você está trazendo, né? Muito importante. As pessoas hoje elas não são assim mesmo, não. Elas, não vou dizer todos, né? Mas é uma boa parte mesmo. Mas boa parte eles querem que colocou para fazer, tem que fazer daquele jeito. E acabou, porque não interessa, você foi contratado para fazer isso. E aí a pessoa fica meio naquele sistema de fabril, não tem? Das fábricas, antigamente só faz aquele pedaço e não sabe o final do que aquilo causa, né, o objetivo.
né? A visão, que nem você falou, a visão da empresa é isso daqui, fazer isso aqui. E assim, a maioria dos colaboradores, eles têm um objetivo de vida, ele tem uma perspectiva. Ele tem que saber até onde ele vai dentro daquela empresa. O que aquela empresa vai proporcionar para ele? Então, assim, hoje, né, eu faço teste com algumas pessoas. Eu pego uma pessoa e falo assim, olha, eu tenho um projeto para você. Entrego na mão dela. Você vai liderar isso aqui, nós vamos trabalhar juntos e tal, para eu testar ela, para ver como que ela vai sair, como ela vai se posicionar. Porque eu preciso encontrar pessoas sucessoras. Se eu quero crescer, alguém tem que ficar no meu lugar, né? Então, assim, hoje, gerentes, gestores, eles são muito centralizadores. Eles não têm, assim, uma visão de liderança, que é o quê? Treinar pessoas. Porque para você crescer, para você montar uma outra filial de agência, você tem que deixar alguém aqui treinado. Tá? Para você subir de posição, você tem que passar tudo o que você sabe para as pessoas que estão com você. É óbvio que uns vão se destacar melhor, vai te chamar a atenção ali, vai ter aquele peso de responsabilidade. Como é que você faz isso? Envolvendo eles em projetos. Pega um projeto, vou envolver o fulano ali no projeto para ver como é que ele vai se posicionar, como é que vai ser isso, dá autonomia para ele. O gerente saiu de férias, olha, você vai ser o gerente substituto, vê como ele se comporta. É um teste que ele não vai sair da posição que ele está, mas você vai ter uma oportunidade, além de toda a conversa, é óbvio que são pessoas que se destacam já, né? Para você testar elas ali na prática como é. Porque às vezes o emocional envolve muito, isso é uma coisa muito delicada. É tanto que agora acho que existe uma obrigatoriedade de ter um psicólogo, fazer acompanhamento dos colaboradores e tudo mais. Porque isso influencia demais no trabalho, né? E é extremamente importante, né, você observar essas pessoas que estão com você, ter a confiança delas, que é uma cadeia, né? Se você quer crescer, você tem que dar oportunidade para as pessoas crescerem. Hoje, eu estando na empresa ou não, ela funciona. Óbvio que tem algumas coisas ainda que exige de mim ali um parecer final, uma assinatura, algo para decisão, né? Mas o operacional todo funciona sem eu estar lá. Não precisa de mim. Tem que funcionar. Eu quero crescer. Eu quero ocupar posições maiores, né? Então, assim, estou treinando pessoas para que façam com que funcione sem eu estar lá. E tenhamos o mesmo resultado. É isso o objetivo. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, que ela é meio assim, polêmica. É porque esses dias eu estava vendo um assunto a respeito de, principalmente das pessoas que estão entrando agora nas empresas, que elas estão ficando meio assim, Nutella, eu não queria usar essa palavra, mas meio Nutella. Como é que o líder, já que, né, estamos assim falando mais de liderança e não de gestor, daquele cara que vai lá e simplesmente fala assim, cadê o processo que eu te pedi que não está feito até agora, assim, 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 assim. Como que um líder faz a cobrança, então? O líder, o posicionamento dele é diferente. Ele vai te chamar, vai te apresentar o projeto, tá? Precisamos para tal hora e tal dia. Ele não te cobra. Você dá um retorno para ele do que foi feito. Ou se você não dá conta de fazer, também você vai dar uma satisfação. Isso não gera um desgaste, né? E ele já entende que as coisas, elas têm horário. Elas têm data. Porque você vai ficar cobrando alguém? Você tem prazo. Você precisa, você tem uma programação, você tem uma meta, você tem um objetivo. Isso está tudo desenhado dentro da sua empresa. Você vai perder tempo cobrando um colaborador? Você vai substituir ele. Se ele não entrega o resultado, ele nem serve para início de conversa. Não faz sentido você cobrar. Por isso que, geralmente, no contrato de experiência, é muito bom você estar de perto, analisando a pessoa. Para você já não deixar postergar erros e desgaste isso. Hoje não existe mais isso. Hoje, quando a gente senta para conversar, qual é o dia que você consegue me entregar? Ah, não, eu preciso de um dia, eu preciso de uma data, eu preciso de um horário. Tal dia, tal horário. Estamos marcados nossa próxima reunião para a gente discutir sobre o assunto. Eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar ele. Ele que tem que voltar e me dar um retorno sobre aquela situação. O gestor, ele tá lá no teu pé. E aí, já fez? E aí, que pé que você tá? Quantos por cento você já cumpriu? Tá faltando o quê? Eu não consigo trabalhar dessa forma, então isso é algo que me irritava bastante. Quando alguém me cobrava, eu odeio cobrança, então eu sempre gosto de me antecipar, né? O que precisa ser feito, como vai ser feito, qual as pessoas que vai fazer. Junto todas essas informações, envolvo essas pessoas dentro do projeto e
no dia certo está tudo pronto. Tá? O líder ele tem que levar os créditos, não necessariamente ele precisa fazer tudo, né? Junto com a equipe, claro, não ser egoísta, né? Com certeza, com certeza. Mas assim, o papel dele ali é para fazer dar certo, fazer acontecer. E hoje tá muitas, como se você usou a expressão Nutella, né? Existe muitos adultos infantilizados exigindo de infantis que tenham posicionamentos de pessoas adultas. Então estão invertendo muitos esses papéis, né? Hoje, se você vê uma criança ali fazendo uma birra, nossa, que feio, que coisa ridícula, né, e tal, não ensina. Um adulto dá show, leva piti por conta de coisinhas, tá surtando. Ah, não pode, é tudo pro lado pessoal. Ah, porque o fulano me ofendeu. Eu falei, tá, mas o que o fulano falou? Não, ele falou que isso aqui, assim, assim, assim. Então, por que você não pensa pro outro lado? Por que você não se coloca no lugar do outro? Ele não tá sendo pessoal. Ele tá te falando isso para você ter uma visão diferenciada das coisas. Né? Então é muito disso, é muito de trabalho mesmo, tirar esse ego, né, esse pessoal, porque me ofende. Não, opa, se o fulano falou isso, tem alguma coisa que ele está vendo que eu não estou vendo. Como que isso pode contribuir para o meu crescimento? Né? Como isso pode me fazer com que eu tenha uma visão diferenciada? Muitas coisas eu melhorei porque eu ouvi críticas, não foi elogios não, críticas. Elogio nunca, é muito difícil um elogio te fazer crescer. Mas as críticas, elas sempre fazem com que você repensar, depende de quem vem também, né? Mas assim, elas te fazem repensar um pouco e falar, opa, calma aí, como é que eu posso mudar isso aqui? Como é que eu posso melhorar? É a maneira, né? A maneira. Você trouxe uma visão boa. Eu cresci, a minha forma de crescimento dentro do profissional foi do jeito que você falou assim, no sentido de que o gestor tá lá no teu pé, tá cobrando. E aí, vai sair, tá saindo. Que horas que vai ser, como que vai ser, cadê o que foi pedido. Você fica tão bloqueado. Você trouxe uma visão diferente mesmo, uma visão bem diferente desse. Você fica bloqueado, pra mim, né, falando por mim, gera um bloqueio, fala, caramba, eu vou terminar isso aqui só pra parar de me encher o saco. Você dá o seu mínimo ali, você só cumpre o gabarito que era pra ser feito. Entendeu? Quando você tem tempo, você tem data, você tem prazo, a pessoa te ensina a ser pensante, a ser um ser pensante. Opa, calma aí, tem uma ideia diferente, tal, e a que hora, como é que eu coloco? Vou levar isso aqui, né? Vou pensar dessa forma. Estrategicamente, ele começa a pensar. Agora, se você sempre editar, o outro só vai escrever, como se fosse um ditado. Eu estou editando, você escreve. Ele não vai pensar. Sim. Você não vai formar profissionais, você vai formar pessoas que só executam. No dia que você não estiver ali para mandar, eles não vão fazer. Né? É bem isso. Eles não vão ter essa atitude, né? De resolver. Não tem, porque eles foram treinados a ter alguém mandando e cobrando. Então, se não tiver alguém ali na cobrança, mandando, dizendo o que ele tem que fazer, ele vai dizer, não tem nada para mim fazer. Se você ensina eles a pensar, a planejar, a criar metas, né, a ter objetivo, a ter planos, a fazer com que eles vejam o seu projeto. O projeto, por exemplo, o projeto da empresa não é meu, Natane. Eu sempre falo, né, para os colaboradores, eu falei, olha, no dia que eu não der conta de entregar, eu vou ter que contratar alguém, porque senão eu vou ter que procurar um serviço para mim. Ela não pode parar, seja eu, seja outra pessoa, se eu não tiver conhecimento, se eu não conseguir alcançar conhecimento suficiente, alguém vai ter que gerir. Isso para mim não vai me diminuir. O importante é que está girando, está crescendo, né? E as metas estão sendo cumpridas, o nosso projeto está em andamento, né? Está tudo sob controle. Eu estando ou não, independente de quem for, o importante é que funcione. Cara, essa percepção é muito boa. Porque isso coloca uma responsabilidade em cima de quem está liderando mesmo. Né? Por que eu estou te falando isso? Hoje nós temos assim, uma quantidade de colaboradores que têm esse tipo de atitude, não fazem, não é proativo, ele simplesmente não faz. E aí a gente acha que é uma responsabilidade total dele. Entendeu? É como se ele não tivesse realmente um líder para estar ali, olha, é desse jeito, dessa forma, entendeu? Aí você faz com esse processo, entendeu? Até data tal, o horário tal, assim, assim, assim. Quando eu te falei que às vezes a gente precisa desenhar, o que eu tenho uma estratégia que é o quê? É desenhar um contrato individualizado para cada colaborador, cada função, dizendo para ele o que ele pode, até onde vai a responsabilidade dele, porque assim, o que eu via muito, aconteceu ali uma irresponsabilidade de um funcionário e fica por isso mesmo. Ele não arca com um prejuízo daquilo, ele não tem
uma consequência, né? Não tem uma responsabilização ali. Entendeu? Então, lá a gente divide. Temos os processos, temos as pessoas, temos os processos, temos as responsabilidades de cada um. Eu cometi um erro. O que isso gerou de consequência? Você arca com elas. Dependendo do erro, é inadmissível, a gente não aceita. É o último dia dele de trabalho, vai encerrar realmente, porque tem coisas que estão muito além, né, de um erro ali, ofende um princípio da empresa, então a gente não admite de forma alguma. Mas dependendo, se gerou um prejuízo financeiro, ele vai arcar. Né? Eu errei, eu deixei de lançar um boleto, ele venceu, tem juros, tem uma coisa, responsabilidade é sua. Né? Por que você deixou de fazer o que era para você fazer? Então as pessoas elas têm que ter responsabilidades. A responsabilidade não é unilateral de um líder, de um CEO de uma empresa. É o do conjunto. Nós não trabalhamos juntos? Nós não temos a lucratividade junto? Cada um recebe pelo seu serviço? A responsabilidade também é dividida entre as pessoas. Cada um com a sua responsabilidade. É assim que a gente trabalha. E dá super certo. É menos dor de cabeça, não precisa cobrar. Entendeu? Você não precisa chegar lá, você não pode fazer isso. Ele já sabe que ele não pode. Ele já sabe que se ele fizer, se tiver um prejuízo, ele vai arcar. E uma coisa maravilhosa é quando a pessoa tira do bolso. É só uma vez que ela tira, nunca mais acontece. Quando ela tem que pagar pelo erro dela, nunca mais. Todas as vezes que ela pensar naquilo ali, ela vai falar, opa, o prejuízo é grande. Quanto é que eu ganho? Eu vou fazer o meu salário todo para pagar isso aqui, nunca mais. Porque às vezes a pessoa não tem responsabilidade, para ela tanto faz. Se der certo, bem, se não der, o problema é de quem tá lá e tá tudo certo. Então, não é bem assim que funciona. O colaborador tem benefícios, né? Ele tem metas, ele tem premiações, ele faz parte, ele é tratado de uma forma humanizada, né? Mas ele tem que ter responsabilidade. É assim que o humano funciona. Nossa, isso faz uma diferença muito grande. Tem quantos minutos aí? Não sabe, né? Deixa eu entregar um presente aqui que eu tenho para você. Importantíssimo isso, você abrir. Para você lembrar da gente, lembrar que você veio aqui também. É um prazer imenso. Eu falo assim que quando a gente compartilha conhecimento, né, conversa, eu sempre gosto de ouvir meus colaboradores. Sempre que eu tenho que tomar qualquer decisão, eu ouço todos eles, porque às vezes me faz mudar de ideia. Quando você traz, né, para o profissional, quando você compartilha com pessoas, você aprende demais. Falo que o princípio da sabedoria é a humildade, é ouvir. Né? Então, assim, você aprende muito mais ouvindo do que falando. Eu gosto muito de ouvir, eu sou muito observadora, eu gosto demais de ouvir, porque eu aprendo bastante. Estou precisando de líderes nas empresas dessa forma. Isso é um presente, na verdade, para você lembrar que veio aqui, entendeu? Que conversou com a gente aqui do Operação Marketing, entendeu? E trouxe toda a sua experiência também. Esse programa aqui é para isso, né? Esse podcast é para isso. Com toda certeza demais, com toda certeza demais. Muito obrigada, eu que agradeço assim, pela oportunidade. Esse ponto de vista que você trouxe, com essa experiência de realmente o que é um líder, faz total diferença. Para as pessoas que têm empresa, que vai começar, né, uma empresa, que está pensando em abrir uma empresa, de como fazer, está montando equipe, né? Porque também, por exemplo, isso aconteceu comigo. Quando eu abri a agência, era uma urgência. Montar a equipe é muito desafiador. Porque você começa a escolher as pessoas e se não der certo, a responsabilidade é sua mesmo. Entendeu? Por isso que eu perguntei a respeito de como é a visão do líder na hora da contratação. Porque isso faz diferença. Primeira coisa é o processo. Deixa eu tirar da caixa aqui, só para deixar aqui junto. O processo. Quando você tem claro o processo que você precisa, aquela pessoa ela não vai dar margem para erros, para ela fugir dali. Porque você já tem um processo padrão. Né? Então, assim, cria os POP. Eu preciso contratar alguém, mas para fazer o quê? O que essa pessoa vai fazer? Qual vai ser a responsabilidade dela? Né? Qual é a função dela aqui dentro? Ela vai ficar limitada dentro daquilo? Não. Mas o básico, ela tem que executar com excelência. É o mínimo. Ela foi contratada para aquilo.
Tá? Mas documenta mesmo. Hoje eu faço contrato. Nós temos um setor jurídico que quando o colaborador entra na empresa, se for algo que exige ali confidencialidade, que ele não pode falar, tá tudo descrito. Tá tudo bonitinho, ele fica com uma cópia, a empresa fica com outra. Olha, a gente lê juntos, esclarece. Se você tiver dúvida, volte lá, lê novamente. Se eu ver que alguma coisa está fugindo ali, vamos reler, né, as normas da empresa, vamos ver o posicionamento. Isso é exatamente, processos fazem com que nós tenhamos disciplina. Nós mesmos, como líder, como gestor, tem dias que, ai meu Deus, hoje eu não posso fugir. Não, não pode. Hoje o teu básico você tem que executar com excelência, porque tem várias pessoas te olhando, inspirando em você, né? Você representa ali. Se você fracassar, né? Como que eu tenho que me posicionar? Não, antes eu falava assim, estou me importando muito porque as pessoas acham, porque as pessoas falam. Depois quando você olha que você tem uma equipe ali, você, cara, eu tenho que me preocupar sim no que eu vou falar, como eu vou falar, né? Se eu vou ofender, se eu não vou, corrigir diariamente, entender que é uma constância. Hoje, né, você não vai chegar para montar a empresa perfeita, não. Mas o básico você vai ter que ter e você vai otimizando, vai ajustando, vai melhorando seus processos. Opa, isso aqui está funcionando muito bem. Revise depois de um tempo. Vai lá, o que eu posso melhorar mais? É uma constância, a gente está numa evolução assim contínua que sempre existe uma possibilidade de ficar melhor, né? Te trazer uma leveza, te trazer uma segurança, melhorar a vida dos seus colaboradores, dos seus processos deles, entendeu? Então, assim, é sempre essa constância, nunca acha que tá bom o suficiente. A zona de conforto não faz ninguém crescer, né? Você sempre tem que voltar lá e dar uma mexidazinha que é para crescer, sempre. Não dá para estagnar ali. Aí... O meio, né? O meio, ele é... Quando você está lá embaixo, você quer subir. Quando você está lá em cima, você fica, calma, eu não posso cair. Mas quando você está no meio, é uma zona ali, uma linha que é muito perigosa. É muito perigosa. É tipo assim, cheguei até aqui nesse ponto, tá tranquilo, tô tranquilo. Tá suave. Tá suave, né? Não tá na zona de conforto. Quer ver uma pessoa ficar, como você falou, quando mexe, quando tem que mudar, quando tem que redirecionar. Ele fica ali, então faça isso com constância que você não vai ter tanto problema. Sempre chega lá e dá uma movimentada. Vamos testar algo novo, pessoal? Só hoje, vamos fazer uma campanha diferente? Né? Vamos, não foco nisso aqui hoje, mas hoje, porque já vai se adaptando. Você ser imprevisível te dá uma credibilidade, né? E uma autonomia ali de você sempre estar gerindo. Agora você ser previsível sempre dentro do mesmo, é ruim. É ruim, é um pouco ruim. É importantíssimo. Natane, já indo assim para a reta final assim, desse bate-papo muito legal, porque é muito, muito interessante, né? A gente falou de gestão, falou de liderança, falou de processos. Assim, para uma pessoa hoje que ela está nesse cargo, né, digamos assim, de gerir, eu queria que você trouxesse assim, um conselho final. Assim, o que ela tem que fazer assim, para ela melhorar ela mesma? Olha, uma das coisas fundamental é o quê? É o entusiasmo. O entusiasmo ele vem de dentro para fora, né? É o motivacional de fora para dentro. Né? Como ela se comportar diante da equipe e sempre ouvir as pessoas, tanto externa quanto interna. A maioria hoje que eu vejo, né, e eu também já falhei, por isso que eu falo com propriedade, acho que é de não ouvir muito, eu só quero que faça. Né? Eu passei 5 anos estudando para poder fazer um projeto. Eu sou engenheira de formação, então no início da minha carreira eu fazia muito projeto. Quando eu chegava na obra, eu só queria que executasse, eu não queria ouvir opinião porque eu não ia mudar, o cliente já tinha aprovado. Só que quando você vai para a liderança, porque existe várias formação, várias graduações, que a pessoa depois de um tempo vai empreender, ele vai ser líder, ele vai montar o próprio negócio dele, ele vai gerir pessoas. Então assim, é muito importante você ser maleável, você ouvir, você buscar conhecimento, como lidar com pessoas. Faz uma diferença muito grande. Né? Me deu um start assim, de que eu estava fazendo tudo errado quando eu olhei para a ficha dos meus colaboradores demitidos, estava maior do que os que estavam ativos. Então ali foi um choque assim. Eu falei, e eu já tinha ouvido muitas críticas, mas eu falava,
tô nem aí pra crítica, faz melhor do que eu, faz diferente, não faz, só tá me criticando. Então, às vezes as críticas é momento de você parar e refletir um pouco, né? O que eu posso melhorar? O que eu posso evoluir? O que eu posso crescer? E eu comecei a buscar conhecimentos voltados para pessoas, né? Técnica, conhecimento técnico, eu já tenho, né? Eu já estudei muito, já fiz vários cursos teóricos, práticos, e, enfim, esse conhecimento técnico nós temos suficiente para, né? Mas e lidar com gente? Eu já cheguei um dia no escritório e falei assim, eu desisto de humanos. Eu não dou conta mais de lidar com pessoas. Gente, eu falo grego, eu estou desenhando, a pessoa não está entendendo. Depois eu parei, refleti um pouco, né? E falei assim, olhei para o meu projeto que estava, de fato, muito bem desenhado. Eu sabia o que eu queria, minhas metas, meu projeto, minhas perspectivas de 2, 3, 4, 5 anos. E eu falei assim, não dou conta sozinha. O que eu preciso? De humanos. Eu preciso de pessoas. Falei, agora eu vou deixar toda a minha parte técnica de conhecimentos aqui de lado e vou aprender como lidar com essas pessoas, porque eu preciso delas. Como eu vou lidar com elas? Como eu vou envolver essas pessoas? Eu fui estudar sobre isso. Hoje é muito mais leve, é muito mais tranquilo, né? Hoje eu estou preparando pessoas para lidar com outras pessoas. Hoje eu tenho a minha linha de frente, que são alguns gerentes que tomam de conta em setores, e não é fácil treinar eles, tá? É uma missão também. Eu falo, não, eu não julgo, porque eu já estive no lugar de vocês. Eu fazia pior, às vezes, porque eu tinha um poder, e hoje o poder deles é mais limitado ali, né? Então, assim, como eu tinha um poder ali, eu chegava e não quero assim, não, mas não quero saber, entendeu? Então, assim, é muito difícil quando você é muito teórico, você é muito prático, você só vê números, gestor. É mais difícil, né? Talvez você pode até chegar num número mais rápido, mas você não pode, talvez você não vá tão longe, né? A visão do líder com pessoas é o quê? Você criar uma carreira, você trabalhar com um projeto de futuro, de vida daquelas pessoas, e você fazer com que elas vejam mais distante. E você consegue ir muito mais longe. Então é isso, é focar nas pessoas, ter o seu projeto muito bem desenhado, saber onde você quer chegar, porque tem pessoas que querem que você faça, mas não sabem nem o que ele quer. Eu quero que você faça algo, mas eu não sei nem o que eu quero. Né? Qual é o seu projeto? Não precisa responder, claro, né? Mas assim, qual é o seu projeto daqui um ano? Talvez você nem sabe, você está vivendo um dia após o outro, né? O gestor, ele tem que entender o negócio dele. Ah, você, para montar um negócio, precisa saber de tudo? Claro que não. Se você for esperar o cenário perfeito, você não vai sair do lugar. Né? Porque você aprende treinando, surgindo, é ali que vai te capacitando, é ali que vai te moldando. Mas sempre está apto a buscar conhecimento. Né? A entender que, se colocar do outro lado, ver da outra forma, opa, o fulano criticou isso, deixa eu ver aqui, não dá, deixa eu buscar conhecimento, diálogo, compartilha, ouve as pessoas que estão lá dentro na prática também. Isso te faz chegar a resultados melhores, a ter uma visão diferenciada, entendeu? Então gerir, ouvir, conversar, se qualificar, né? E tá tudo certo. Se não der tudo certo no meio do processo, você tem que reinventar, aprender algo novo, faz parte do processo. É isso. Cara, muito grato mesmo, assim, pela sua presença. É uma honra, assim. Para mim, eu aprendi um tanto. Na hora de contratar um colaborador agora. Na hora de contratar um colaborador, então. Ele totalmente descrito da função, o que ele vai fazer, cada horário, desenhar. Eu aprendi, assim, eu sou bem leigo, né, essa parte de RH. Mas eu fazia aquele teste do DISC, eu gostava de fazer aquilo, porque para identificar o perfil do colaborador, né, de qual o perfil dele, para ver se identificava com o meu ainda, não era nem um oposto, para ver se ele solucionava uma coisa e eu solucionava outra, procurava um perfil mais parecido com o meu. Mas é muito boa essa sua percepção, principalmente, né, nessa área de colaborador, e quero agradecer a sua presença aqui no Operação Marketing. Como eu falei para o pessoal de casa, isso aqui é para nós, né, para o pessoal de casa, para nós aprendermos, compartilharmos, né, essa experiência, principalmente do convidado. E então, para a gente é importantíssimo, tá bom? A sua presença. Muito grato mesmo por você estar aqui. Trazendo um pouco do que a gente aprende ali na lida, no dia a dia. É muito prático. A teoria, às vezes, é bem extensa, né? Mas isso é na prática, é a nossa vivência, é o que a gente vive ali diariamente, e é isso. É coisas objetivas, claras, sem muita
É coisa bem prática. Teoricamente, a gente tem um monte de coisa para falar, né? Para desenhar ali, para ficar aquele discurso bonito. Você falou, é algo prático, né, Tânia? O que você vive, o que você vivencia, o que está ali no seu cotidiano, e é isso que a gente tem enfrentado um dia após o outro. Eu espero que quando eu voltar aqui tenha muito mais conhecimento para compartilhar, né? Sobre essa área e sobre outras também, né? Tá muito grato mesmo. Agradecer também o pessoal de casa que ficou assistindo a gente até agora. Então, peço mais uma vez que vocês curtam, que vocês compartilham. Outra coisa muito importante, quero que você divulgue também a sua rede social, da sua empresa, né, da Hatz Atacadista. A minha é Natane _Moreira, lá no Instagram. E da Hatz tem o site, inclusive é e-commerce também o site, se quiserem entrar lá, já faz o cadastro, já faz o login, já pode fazer compra se você for, né, CNPJ, se você for um revendedor, se você for consumidor final, a gente não vai conseguir atender, mas tem alguns parceiros para indicar, né, www.hatz.com.br, bem fácil, prático, do Instagram também, que é hatz.com.br no Instagram. Entrou lá, seguiu, tudo certo, apresentar, tem todo o relatório da empresa, nosso início, né? Tem toda a história da Hatz lá, no site da Hatz. É isso. Pois, pronto. Muito grato pela sua presença, entendeu? Grato pro pessoal de casa também. Compartilhe e curta esse vídeo aí que nós estamos aqui. Dá um like. Like é no Instagram. Grato, pessoal. Muito grato, pessoal de casa.